Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Viva o Centro de Portugal. Esperamos que tenha tido uma excelente semana. Muitos portugueses e portuguesas guardam um carinho especial pela nossa região, ainda que muitos deles não tenham nascido por cá. É o caso de Toy, que tem raízes familiares na zona do Dão. Talvez por isso tenha acedido de imediato e de bom grado ao desafio de partilhar connosco e em poucos minutos a sua sugestão de roteiro pelo centro de Portugal. No mínimo, inspirador. Depois, ouça as nossas sugestões de sítios da região onde pode ouvir os sons da natureza. No final do programa, saiba o que está a ser feito nos caminhos de Santiago e conheça um projeto muito especial. Olá a todos, eu sou o Toy e gostaria muito de incentivar quem me estiver a ouvir a dar uma voltinha pela região centro do nosso país. Sendo eu da região sul, o meu pai é oriundo de uma aldeia chamada Santo Amaro de Azurara, do concelho de Mangualde, e portanto eu começaria a dar a primeira voltinha exatamente ali pelo Rio Dão. Talvez ali por Fagilde, talvez ali dar uma voltinha até Gouveia e depois de Gouveia subir até à Serra, passar no Folgozinho. Tanta coisa bonita que a nossa lindíssima região do centro de Portugal tem para visitar. Basta dizer que indo até à Serra da Estrela há aquelas magníficas lagoas que vamos encontrando pelo caminho. Se a temperatura estiver fresquinha, até podemos ter uma pequenina brincadeira com a neve da serra. E depois, por que não dar uma volta até Lafões e comer uma boa carninha ali na região de Viseu? Que bela carne de Lafões que é fantástica, porque a gastronomia também faz parte de uma das grandes riquezas da região centro do nosso país. Depois, se quiser vir até Leiria, também dar uma volta ao Rio Lis e passear e visitar o Castelo de Leiria. Eu poderia dar tantas sugestões, sendo que a gastronomia marca, de facto, pontos fundamentais daquilo que são as nossas fantásticas regiões. Esta região centro tem muita história. Montemoro Velho tem história. Coimbra, a cidade de Coimbra é fantástica, tem tanta história. Aliás, Portugal é um país riquíssimo em história. Se calhar aproveitar logo assim que acabar este maldito confinamento, que esperemos que seja breve, porque não começarmos já a preparar as coisas para fazer uma viagem para dentro do nosso país. Porque não olharmos para dentro de nós e ao mesmo tempo olharmos para dentro do nosso país, para a nossa região interior também. E visitarmos ali a Beira Baixa e a Beira Alta. Podemos ter lindíssimas coisas para visitar, imensa gastronomia para provar. Desde o Maranho ali da Beira Baixa até às belas carnes e ao belo rancho ali da zona de Viseu. Depois ir provar um belo queijo da serra. Sei lá, nunca mais acabaria e estaria aqui já completamente a salivar quando vos estou a falar disto. Mas o Toy é assim, gosta de comer bem e também gosta de beber bem. E os belos e lindíssimos e fantásticos vinhos do Dão, que estão cada vez com uma maior força no mercado pela sua qualidade. Eu diria mais, neste confinamento vou estruturar uma viagem pela região centro. Vou estruturar e pensar em que restaurantes é que eu hei de comer as belas comidas e as belas refeições de comida portuguesa. Vamos então preparar isso tudo? Querem a minha ajuda? Já não chegaram as sugestões que vos dei? Eu penso que sim, penso que estas são sugestões fantásticas. Um grande abraço e boa viagem! Embalados pelas viagens do Toy, vamos já de seguida apresentar-lhe as sugestões que reservamos esta semana para si. Quando nos deixamos envolver pelos sons da natureza, a nossa alma sai revigorada. Contanto para conhecer na região, o centro de Portugal é a melhor casa de concertos para usufruir desta música sublime. Deixamos aqui uma amostra da nossa imensa partitura. Aproveite, o bilhete para o espetáculo é gratuito. Começamos pelas melodias do mar. A nossa costa está recheada de praias com areais imensos, onde pode contemplar o oceano com total tranquilidade. Sabia que é na região centro que existem mais praias classificadas com a qualidade de ouro pela Quercus? Respire fundo este cheiro a maresia. Começamos pelas praias de Ovar. Saltamos para a Praia da Barra, em Aveiro. Subam ao Farol. É o mais alto de Portugal. Deixe que a vista se misture com o som das gaivotas. Prova uma tradicional tripa da Costa Nova e aprecie a beleza da Vagueira, Mira e Tocha, que nos transportam para outras épocas. Faça uma pausa prolongada no imenso areal das praias da Figueira da Foz, convivendo com a imensidão do mar e, ao lado, a paisagem verde da Serra da Boa Viagem. No Osso da Baleia, sinta-se numa praia quase deserta. Aprecie a envolvência do Pinhal de Leiria em Pedrógão e São Pedro de Moel e surpreenda-se com a concha natural da Baía de São Martinho do Porto. Na Nazaré, abra a boca de espanto com as maiores ondas do mundo.
Recomponha-se depois na Foz do Arelho, com metade da areia banhada pela Lagoa de Óbidos e a outra metade pelo Atlântico. Aprenda a surfar com os melhores no Baleal e termine com a beleza tranquila das muitas praias da Lourinhã e Torres Vedras. Com tantas florestas e montanhas, o centro de Portugal é um espaço privilegiado para observar aves. Aventure-se e escute as melodias mais deslumbrantes dos pássaros. Já que começamos com as praias, saiba que pode conciliar estes dois mundos na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. Aqui pode pisar a areia do mar e passear numa mata cheia de aves. Se quiser manter o ambiente aquático, pode ir até à barragem de Fagilte, em Mangualde, e sentar-se num cais rústico de madeira, enquanto escuta aves como o pato real, o corvo marinho ou o guarda-rios. Ou então, deixa até ao Tejo Internacional, essa fronteira líquida entre Portugal e Espanha, que foi declarada reserva da biosfera pela Unesco. Só aqui há 150 espécies de aves que pode ouvir enquanto faz um passeio de barco ou um percurso pedestre. Os sons ganham volume no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Aqui vivem águias e gaviões. Zona de grutas e cavernas não admira que se possam ver e ouvir morcegos. Na região das Beiras e Serra da Estrela há outra magnífica sala de concertos de pássaros. A Reserva da Faia Brava, área protegida no Vale do Coa. No Médio Tejo, ao visitar o polo do Buquilobo, entra num autêntico santuário de aves com mais de 200 espécies. É precisamente nesta reserva que se encontra a maior colónia de garças da Península Ibérica. Consegue imaginar a diversidade de sons? Para terminar, escolha uma das fantásticas cascatas do centro de Portugal e passe uma tarde a ouvir o som relaxante da água a cair. Um espetáculo único para o olhar e para os ouvidos. Esta semana, o Turismo Centro de Portugal assinou um protocolo de cooperação com autarquias da região com o objetivo de acelerar a certificação e a dinamização do Caminho Português de Santiago. Pedro Machado, presidente da entidade, explica do que se trata. O traçado atual do Caminho Central de Santiago foi marcado com base na descrição da viagem de Giovanni Battista em finais do século XVI. É por isso hoje uma ambição da Turismo Centro de Portugal, numa parceria com os municípios, pelos quais os cerca de 203 km que atravessam o centro de Portugal, ter merecido um protocolo que tem, em primeira instância, a valorização e a salvaguarda do caminho, mas também aquilo que é a relação da Turismo Centro de Portugal com os verdadeiros gestores do território, que são os municípios, no sentido de que a qualificação e a certificação do caminho português seja cada vez mais uma mais-valia para a atratividade e para a competitividade turística. Aos mais de cerca de 500 mil peregrinos que anualmente fazem o caminho central, a Turismo Centro de Portugal quer juntar a mais-valia daquilo que são a transversalidade dos produtos turísticos, a cultura, a gastronomia, a paisagem, a natureza, o turismo ativo, assim como criar as condições para que estas visitas e esta viagem seja feita em segurança, possa ter serviços compatíveis com aquilo que é a mais-valia daqueles que querem fazer o caminho, o poderem fazer numa situação de profunda agradabilidade, mas mais do que isso ainda dar um contributo inestimável para aquilo que é a nossa economia, seja numa experiência de caráter espiritual, seja cultural. O Caminho Português de Santiago, no centro de Portugal, é uma aposta que queremos ganhar e, mais do que isso, queremos posicionar o centro de Portugal como um dos destinos de referência internacionais para a peregrinação a Santiago. Conheça agora o projeto Soul Speaking Out Loud, que valeu a Joana Pereira ao terceiro lugar da última edição do Prémio José Manuel Alves, concurso em empreendedorismo turístico do Turismo Centro de Portugal. A própria Joana Pereira conta-nos tudo. Quando me deparei com o anúncio do concurso, senti o apelo imediato à participação. Candidatar-me não só me empurrou para uma melhor versão do que ambicionava fazer, como ter sido distinguida com o terceiro lugar veio validar o caminho. Uma validação como esta pelo Turismo do Centro pode ter, e tem, definitivamente, um grande peso quando apresentamos o projeto perante parceiros e possíveis investidores. O projeto Soul, Speaking Out Loud, surge da necessidade de dar voz a um território, muitas vezes esquecido, mas que no nosso entender é, na verdade, inesquecível.
Assim, perante tanta riqueza de património material e imaterial, natural e sobretudo cultural, e confrontados com uma informação tão dispersa como pouco apelativa aos públicos que ambicionamos captar, decidimos criar uma aplicação em formato de jogo, em jeito de jogo tradicional de tabuleiro, em que o utilizador é o peão à descoberta do território da região centro. Envolver todos os parceiros públicos, privados, alojamentos, restaurantes, enfim, atividades, é uma premissa incontornável e, claro, proporcionar a quem nos visita, às famílias, ao turista que vem sozinho, em qualquer altura do ano, poder visitar e conhecer as nossas aldeias em total segurança e autonomia e com a riqueza de toda a informação. O utilizador sai duplamente premiado, primeiro porque tem acesso a informação que de outra forma não seria possível, e depois porque a cada etapa concluída, cada aldeia percorrida com a aplicação, terá acesso a descontos, bonificações, ofertas nos parceiros que queremos que estejam aqui associados, e desta forma estaremos a criar economia circular à escala local, mas também regional. E termina assim esta edição do Viva ao Centro de Portugal. Esperamos por si na próxima semana. E não se esqueça, mantenha o espírito. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.